Olá, boa tarde. Me chamo Lília, sou enfermeira e hoje estou na gerência de condições crônicas. Muito obrigada pela oportunidade e vamos ter essa conversa sobre a importância, os aspectos de identificação e controle de prevenção ao usuário ao tabagismo. Então, infelizmente, o uso do tabaco é um dos fatores que mais acomete e leva a pessoa à incidência do câncer de pulmão e outros fatores de risco. Então, esse momento é o momento realmente, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, conhecer os programas ofertados a nível federal, a nível governamental e também o que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, ele está trabalhando nesses aspectos e principalmente na identificação e como controlar na prevenção ao usuário ao tabagismo. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o Programa Nacional contra o Tabagismo, a gente precisa também entender um pouquinho sobre a história, de como foi fundamentado, como foi o olhar do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, esse órgão brasileiro dentro do Ministério da Saúde, a trabalhar com ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Então, com tudo isso, com toda essa visão, iniciou-se aqui o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, que é um órgão dentro do Ministério da Saúde responsável pelo Programa de Controle ao Tabagismo. E com ele nós podemos ter essa articulação da rede de tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde, que hoje tem uma integração bem acolhedora dentre o governo, principalmente dentre os municípios. E em 1989, o Ministério da Saúde implantou, ou seja, teve esse olhar de implantação ao Programa Nacional de Controle ao Tabagismo e outros fatores de risco, principalmente sobre a coordenação aí do INCA, que é o Instituto Nacional contra o Câncer, de Câncer. Qual foi o principal objetivo? De ter esse olhar das doenças crônicas, dos riscos, dos fatores de risco que levam o indivíduo a complicações ou infelizmente, a ter o câncer. Então, a coordenação estadual de prevenção e controle ao câncer, ele fica dentro do Hospital SECOM e foi instituído desde 1995 e vem trabalhando com o principal objetivo. Qual foi o seu principal objetivo dentro dessa programação? O programa ele veio reduzir a prevalência de fumantes e as mortes relacionadas ao consumo do tabaco, que infelizmente é um dos fatores que leva ao câncer de pulmão. Dentre esse olhar do controle e prevenção do câncer, a Prefeitura de Manaus ela tem instituído as unidades de controle e tratamento ao tabagismo. Mas desde quando isso começou? Então, desde 2008, a Secretaria Municipal de Saúde, ela implantou o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Qual foi o principal objetivo? Na prevenção e controle da doença. Dentro da secretaria, como trabalhar, como ter esse olhar aos nossos usuários tabagismo. Então, dentro da secretaria, nós temos colaboradores que precisam ser treinados, que precisam receber capacitações de como lidar com o usuário tabagismo. Precisamos o quê? Conhecer esse usuário. Eu não posso simplesmente ter um olhar no sentido de como o usuário
diferente. Que tipo de diferença desse usuário, Lília? Eu preciso ter aquele olhar, quais são as condições que eu, como colaborador, eu posso estar ajudando esse usuário a tempo, no sentido, a tempo no fumo, que já se torna um tabagismo, e como que eu posso estar ajudando ele? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos o Manual do Coordenador. Qual o objetivo do Manual do Coordenador? Ele nos orienta. Ele nos orienta de como trabalhar com os usuários tabagismo. Como trabalhar, como conduzir esses grupos, como conduzir esses usuários de acordo com seus aspectos. Então, quando o usuário, o tabagista, ele decide, isso é importante, a gente precisa conhecer os nossos usuários, os nossos pacientes para essa decisão. Então, as unidades de tratamento dentro da Secretaria Municipal de Manaus, ela está no decorrer dos distritos de saúde, ou seja, em cada zona de Manaus nós estamos com o tratamento, ou seja, essas unidades, as equipes. Quem faz parte dessa equipe? Os médicos, os enfermeiros, psicólogos, nutricionista, todos nós podemos fazer parte como coordenador e orientador a ajudar esse usuário a deixar o fumo. Durante essa aceitação do usuário, que isso é importante, que nós vamos conversar sobre isso, é importante que o usuário ele tome essa decisão. Ele tome essa decisão de querer realmente parar e realmente ter o conhecer dos benefícios de parar de fumar. Então, durante esse período, nós temos toda uma programação, uma coordenação de grupos que são como é que eu posso estar conversando com vocês? Que são articulados com datas, horários, da melhor maneira possível que esse usuário possa estar participando dentro dessa unidade com os nossos profissionais. Então, durante esse período, ele vai receber 4 cartilhas de orientação também, porque esse usuário ele precisa entender no decorrer desse período como que o organismo dele, como que a saúde física, a mental, social, que indiretamente ela vai ter esse fator dentro desse tratamento. Por que indiretamente? Porque quando a gente fala do tabagismo, a gente fala de um tabagismo ao longo do tempo, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, ou seja, de uma vida inteira com o fumo. E muitas vezes, quando ele tende essa decisão de parar de fumar, é uma decisão muito, como é que a gente pode pôr? Uma decisão desafiadora para ele. Nessa decisão desafiadora, ele precisa entender que algumas coisas ele precisa ter esse domínio, porque vai acontecer mudanças. E esse profissional da saúde, esse profissional que está conduzindo esse grupo, ele precisa entender esses passo a passo que vai ter essa alteração dentre os usuários. Então, no decorrer do grupo, ele precisa entender que se fumar, realmente afeta a saúde, entender que se fumar, com tudo isso, ele vai afetar a saúde. Como vai ser os primeiros dias sem fumar? É dos dias mais desafiadores para esse usuário. Como vencer os obstáculos para permanecer sem parar de fumar? Então, isso aí a gente vai ver que existem os obstáculos, que esse indivíduo ele precisa realmente vencer a cada dia um obstáculo diferente. E no final ele vai observar, e é importante
e é muito gratificante quando finalizamos o grupo, quais são os benefícios obtidos após parar de fumar. Então, cada relato de cada usuário, isso é importante, é gratificante, porque se torna o quê? Os desafios foram vencidos, eles tiveram atitudes, mas para tudo isso a gente vai observar que há uma condução com os nossos coordenadores. E a gente precisa entender como vai ser o comportamento desses usuários. A princípio, depois do grupo, dessa reunião, a gente precisa fazer algumas perguntas básicas, né, do decorrer da vida desse usuário. Como é que você vai conhecer esse usuário? Como é que você vai conversar com esse usuário? Como é que você pretende ajudar como colaborador, como profissional da saúde, sem ouvi-lo? Então, isso é importante, a gente parar um pouquinho e ouvir o usuário, ou seja, esse paciente, esse indivíduo que tomou a decisão de parar de fumar. Só através dessa ausculta, só através dessa conversa, a gente pode aí trazer um perfil desse usuário tabagista. Então, cada usuário, você vai observar que tem um perfil direcionado, que a gente chama de gatilhos. O que leva ele a ter esse fumo, a querer, essa vontade, essa fissura de querer fumar? Então, são algumas perguntas que a gente considera, né? É muito difícil você ficar 12 horas sem fumar, então logo ele vai te responder se é difícil, se não é, que é impossível, ele não consegue ficar sem esse tempo todo sem parar de fumar. Então, isso vai ter uma resposta, né? Tem pessoas que passam 12 horas, 9 horas, a cada hora fumando, a cada meia hora fumando. Então, isso vai ter essa resposta. Você tem um desejo intenso e compulsivo por cigarro, que chamamos a fissura, então isso fica uma resposta individual para cada um. Uns vão dizer que não, outros vão dizer que sim, que é esse desejo impulsivo, o que leva, são gatilhos que leva realmente ele está fumando. Você sente a necessidade de fumar pelo menos um certo número de cigarro por dia? O porquê dessa pergunta? O porquê dessa pergunta para o usuário? Porque muitas vezes eles vão te relatar no sentido assim, eu tenho a necessidade de fumar 10 cigarros, 30 cigarros. Lília, 30 cigarros é muitos cigarros no dia só. Ou seja, para nós que estamos escutando, para que estamos avaliando, muitas vezes, a gente acha realmente 30 cigarros, 10 cigarros, 15 cigarros é muito. Mas para aquele usuário, aquele tabagista que o organismo, o corpo, a mente, ela já está acostumada, são momentos que ela considera prazerosos que passam assim, de 1, 2, 3, 4 cigarros. Você frequentemente se encontra fumando sem ter percebido que havia acendido o cigarro? Ou seja, ele fuma, teve uma conversa e foi fumar, então ele nem se percebeu que acabou de acender aquele cigarro. Você associa o ato de fumar com outros comportamentos, tais como tomar café ou falar ao telefone, tá? Então, o que está levando esse indivíduo a essa conversa no sentido de ele está associando um ato diariamente dele ao uso do cigarro? Ele toma café, logo ele acende o cigarro, ou toma café e acende o cigarro, vai ao banheiro, precisa acender o cigarro, fala ao telefone, precisa acender o cigarro. Então, ele vai associando esses comportamentos ao uso do cigarro.
Você já passou por acaso um dia inteiro sem fumar? Então, às vezes, é uma pergunta que é difícil, no sentido assim de eles disserem que não, mas isso é uma associação que a gente vai observar lá psicologicamente, que uns só associam a tais comportamentos e muitas vezes outros realmente eles não conseguem ficar o dia inteiro sem fumar. Eles sempre têm um gatilho para querer fumar, a necessidade do fumo. Você fuma mais depois de uma discussão com alguém ou quando você está estressado? Então, a gente separou aqui algumas perguntas básicas para a gente começar a ter o que? Esse olhar individual de cada usuário que faz uso do tabaco. O que isso representa para nós? O que isso representa para o usuário? O que isso representa para o colaborador, para aquele profissional, para você da enfermagem, entender o comportamento desse usuário do tabagismo? Vamos lá. Então, todas essas perguntas que foram realizadas, que você, como enfermagem, como outras áreas, né, que quer ajudar, ou seja, que você está ali à disposição de ajudar esse paciente, ajudar esse usuário, a gente precisa ter esse entendimento. Quando ele relata, né, que ele precisa, ele sente a falta, ele sente a necessidade do fumo, do cigarro, é porque ele está fisicamente dependente. Então, há essa diferença entre esses comportamentos, por quê? Porque o corpo dele passa a ter essa necessidade do fumo. Quando ele faz associações, fazendo as suas associações de comportamento, o que ele está associando aí? Quando ele diz que ele consegue, ele toma um cafezinho e acende o cigarro. Ele só consegue ir ao banheiro se ele fumar. Ele só consegue fazer algo com o uso do cigarro. Então, o que ele está te dizendo? O que ele está te relatando? Que ele está realizando associações de comportamento. Ele faz isso, mas necessita do tabaco em sua associação. Quando ele está psicologicamente dependente, é quando ele tem gatilhos, né? Gatilho de discussões, se estressou, de prazeres. Então, muitas vezes ele está associando algo psicologicamente de um estresse, de uma alegria, né, de uma tristeza, de discussões, como já acabei de comentar com vocês. Então, ele está associando esse psicologicamente que ele é dependente ao uso do cigarro. Então, com tudo isso, a gente observou que eu tenho pacientes diferentes, usuários de comportamentos diferentes. E isso faz com que a gente vai observar que eu vou ter usuários que pode realmente, com a metodologia da cartilha do coordenador, que nós vamos estar comentando nessa colaboração com o usuário, de rapidamente ele deixar, ou seja, parar de fumar, ou muitas vezes ele vai começar a ter uma maior dificuldade em deixar de fumar, ele vai precisar ter um apoio melhor. No sentido assim, perdão, não um apoio melhor, mas ele vai ter que ter um acompanhamento mais de perto. Porque a gente observou que eu tenho comportamentos diferentes entre os tabagismos. Ou seja, gatilhos que fisicamente dependente, associações ao comportamento e psicologicamente dependente. No primeiro momento, né, já tomamos a decisão, ele já tomou a decisão, já foi realizado o convite, porque Lília, ele precisa tomar essa decisão. Tá? O porquê que ele precisa tomar essa decisão? Porque muitas vezes, né, tem aquela mãe, aquela esposa, aquele esposo, ou seja, tem aquele ente querido muito próximo
e que realmente ele almeja muito com que aquele indivíduo ele pare de fumar. E aí, quando ele conhece os tratamentos, as unidades de referência, né, das nossas unidades, os grupos de apoio dentro das unidades de orientação, e aí ele diz assim, eu vou te levar lá, eu quero que você vá lá. Então, muitas vezes, o convite é muito bem-vindo, né? Muito importante a gente levar esse convite a eles, mas essa decisão de parar de fumar realmente tem que partir de quem? Do usuário, do paciente, porque é uma decisão dele, é um gatilho que só realmente, como nós vimos, é um gatilho que só ele vai poder te dizer o que ele quer. Não, eu quero parar de fumar e eu estou disposto, eu estou disposta a fazer parte nessa caminhada. Então, quais são os métodos, né, que nós vamos começar a trabalhar com esse usuário, com esse paciente? Vai existir algumas situações. A parada abrupta. O que é essa parada abrupta? É aquele usuário que diz assim, de uma só vez, escolher uma determinada data, hoje eu paro de fumar, eu não vou mais acender nenhum cigarro, isso é uma decisão dele. Então, é aquele usuário, de acordo com a quantidade, muitas vezes ele diz, não, hoje eu vou parar, e ele realmente para. Só que tem usuário que diz, não, eu não consigo. Se eu fumo 30 cigarros no dia, se eu fumo 15 cigarros no dia, eu não vou conseguir parar de uma vez. Então, qual é a minha opção? A gente vai fazer uma parada gradual. Se ele fuma 15, ele vai fumar 14, ele vai fumar 10, ele vai fumar 9, até chegar numa determinada data, que a gente coloca uma data de comprometimento, e ele vai chegar nesse dia, eu não vou fumar mais nenhum cigarro. Então, isso são as paradas graduais, que vai parando aos poucos. Na redução, a mesma coisa. Tem gatilhos, que a gente fala os gatilhos que levam no sentido de, ele acordou, ele fumou. Então, se ele fuma 7 horas da manhã, assim como o adiantamento, ele fuma 7 horas da manhã, não, hoje amanhã o senhor não vai fumar 7 horas da manhã, o senhor vai fumar 9 horas da manhã, o senhor vai fumar 10 horas. Então, são assim, essa redução, esse adiantamento, que o próprio usuário, nós orientamos fazer uma tabela de controle, tá? Na parada gradual, da redução, do adiantamento, o que ele realmente quer, o que realmente ele consegue. Mas para isso, nós colocamos o quê? Um tempo determinado para cada situação. Quando a gente fala, né, na primeira sessão, como a gente comentou, são 4 sessões, ou seja, são 4 semanas de acordo com a necessidade do paciente que ele fica conosco. Então, na primeira sessão, nessa primeira conversa, nesse primeiro diálogo, nós precisamos, como foi comentado, entender o porquê que esse paciente fuma e como realmente, né, os malefícios do fumo para a sua saúde. Então, essa lista de ambivalência, essa lista que muitas vezes ele mesmo coloca. Ele sabe que ele precisa parar de fumar, mas ele precisa parar de fumar por quê? Né? Então, ele vai começar a relatar por prejudicar a minha saúde, por ocasionar o câncer de pulmão, porque a minha esposa reclama, o meu esposo reclama do mau hálito. Então, essa lista de ambivalência, ele sabe que tem que parar, mas ele não consegue. Então, aí a gente vai começar a entender, colocar os pontos negativos do cigarro e colocar os pontos positivos quando ele parar de fumar, que pode acontecer. O mapa de cigarros, naquela situação que a gente acabou de comentar, ele precisa me dizer quantos cigarros ele fuma, quantas carteiras por dia, quantas carteiras por semana, quantas carteiras a cada 2 semanas a gente precisa. Então, a gente vai começar a mapear. Vai ser bruscamente, vai parar, vai ter a redução de como é que eu deixo ele bem à vontade. É hoje, então eu tenho que
trazer uma determinada data para que realmente ele tome essa decisão, para que nessa data, nesse dia, de acordo com a escolha dele, ele vai ser trabalhado. E quais são os métodos, como a gente acabou de comentar também? Essa parada abrupta, né, de uma só vez, ou são as paradas graduais, a redução, a diminuição? Então, ele vai precisar escolher esse momento que realmente ele deseja e vai estar dando continuidade na parada do fumo. Então, na primeira sessão, a gente observa que é o conhecer do usuário, né? Nós da enfermagem, profissionais da área da saúde, a gente precisa entender que esse usuário, ele não fuma 2, 3 dias. Ele tem uma concentração de nicotina, ele tem uma concentração das substâncias do cigarro no organismo. Então, realmente, com o decorrer dos dias, ele vai ter o quê? Ele vai começar a ter comportamentos diferentes. Ele vai começar a ter aquele processo que muitas vezes que a gente comenta sobre abstinência. O que é essa abstinência? O que é essa síndrome? Ele vai começar a ter a necessidade, o organismo dele vai começar a apresentar as necessidades da substância do cigarro. Então, nos primeiros dias, o que vai acontecer? A síndrome da abstinência, como é que vai ficar esse indivíduo? Ele vai ficar estressado, ele vai ficar choroso, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar irritado. Então, nesses primeiros momentos, são os momentos que a gente precisa orientar esse usuário. Olha, nesses momentos que o senhor parou, nesses dias que o senhor parou de fumar, o seu corpo ele vai agir dessa maneira. O porquê que eu preciso explicar para o meu usuário isso? Porque ele precisa entender que a substância do cigarro há anos fazia parte ali de um comportamento dele. O comportamento, esse gatilho do psicológico, esse gatilho do fisicamente, esse gatilho das associações do comportamento, para que realmente ele estava associando todo esse trajeto do fumo a algo psicológico, a algo comportamental, a algo fisicamente dependente. Então, o organismo dele vai começar a reagir de forma diferente e ele precisa ter consciência do que isso vai acontecer. E como nós podemos estar ajudando nesse momento, nesses dias que vai ser parecer uns dias difíceis para esse usuário, tá? Os exercícios breves de relaxamento, isso é importante, tá? O exercício da respiração, para quando chegar aquele momento da abstinência, da fissura, do estresse, ensinar ele que a respiração, o controle da respiração é o melhor amigo dele, o melhor amigo dela, tá? Pensamentos construtivo, saiu aqui um pouquinho cortado, desculpa, o pensamento construtivo, tá? Esse momento de relaxamento, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou forte, pensar nas coisas boas, realmente o que o cigarro, ele deixou de agir na vida dele, né? Agiu na vida dele, desculpa, por anos e anos e anos, e ele deixou de se beneficiar com as coisas boas, muitas vezes, do dia a dia. Então, tá aqui, ó, algumas palavras que a gente leva, né, com os nossos usuários, esse pensamento positivo, esse momento de relaxamento, esse momento da respiração, que é importante, o controle da respiração, né? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito em mim. Então, assim como eu comecei a fumar, eu posso sim parar de fumar, né? Eu posso ser forte. Muitas vezes tem aquelas palavras que as pessoas falam: você está fumando há tanto tempo e agora decidiu, eu posso, eu consigo. E muitas vezes tem certas situações que a gente comenta que a gente realmente precisa se afastar. Por quê? Porque se eu andava com grupos de amigos que fumam, então naquele momento eu preciso me afastar porque eu estou fazendo parte de um processo.
Então, a gente precisa sempre treinar a mente para o lado bom das situações. Né? Há um momento de fissura, é um momento de abstinência que eu estou passando, mas é um momento, isso vai passar. Então, é isso que a gente precisa deixar com os nossos usuários, essa conscientização, que é um momento difícil que ele vai passar, mas são momentos que ele realmente vai conseguir. Então, quando a gente fala do que é fissura, o usuário ele precisa entender que vai passar por essa fase, que como eu já acabei de comentar, a vontade de fumar, vai ter aquele desespero, mas vai passar. O que ele deve fazer? O que nós orientamos? Quando der vontade de fumar, o que eu vou fazer? Orientamos a beber o quê? Água. Beba água, substitua essa vontade pela água, pelo um cubinho de gelo, porque esse momento ele vai gradamente, vai diminuindo, tá? Escovar os dentes imediatamente após as refeições, isso é importante, porque é aquele momento de fissura, aquele momento, aquela vontade que ele deseja, tá? Então, também orientamos o que tem o que ele pode sempre manter na bolsa, uma fruta, uma castanha, cenouras, ou seja, eu posso ter assim, ouvir o paciente, ouvir o usuário e observar as condições também econômicas deles. Por que as condições econômicas? Porque que dentro das condições econômicas, eu vou dar exemplos do que ele pode estar o que ele pode estar mastigando, do que ele pode estar comendo, o que é mais fácil para ele, porque nesse momento também eu tenho que pensar para ele não ficar com sobrepeso, tá? Porque ele vai tentar substituir aquele momento do cigarro por alguma coisa. Evitar café e bebidas alcoólicas. É aquela situação de associações que a gente comentou, que nós comentamos. Fazer exercício de relaxamento e de respiração profunda. Quando vir um momento de fissura, o que o senhor pode fazer? Inspirar e expirar. Pensar que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu estou nesse processo, isso vai passar. Então, a gente traz essas palavras positivas, no sentido que quando ele estiver apresentando essa fissura, o que ele vai parar e realmente o que ele vai fazer. Conversar com alguém que lhe dê apoio. Muitos dos nossos coordenadores, muitas vezes, eles recebem ligações. Olha, fulano, eu não estou conseguindo parar de fumar, eu estou passando por um momento difícil. Então, são relatos de alguns coordenadores que acompanham os grupos, né? E até mesmo conosco, eles conversam, a gente tá, olha, seu fulano, né, para não citar nomes, né, calma, esse é o momento, isso é difícil, o senhor vai conseguir, beba uma água, calma, respire fundo, respire comigo. Então, por telefone, muitas vezes, a gente vai dando todo esse apoio. E quando eles chegam ao consultório, a mesma coisa, olha, eu acho que eu não vou conseguir. Então, quando eles começam a desabafar, calma, isso vai passar, isso é um momento que nós chamamos de abstinência, esse é o momento da fissura, esse é o momento que o organismo ele passa pelaquela necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Beba água, chupa um pouquinho de gelo, vamos trabalhar a respiração. Então, sempre palavras positivas, sempre trazendo essa autoestima para os nossos usuários, para os nossos pacientes. Na terceira sessão, é o vencer os obstáculos, né? O vencer o obstáculo para permanecer sem parar de fumar. Quando a gente fala do vencer dos obstáculos para parar de fumar, o que isso acontece? Como que isso acontece? Perdão. É porque realmente vai ter vários obstáculos, né? Por exemplo, é um esposo, mas a esposa um irmão, um fuma, o outro não fuma, ou ambos fumam, mas um decide parar de fumar, aquele grupos de amigos que ele andava que fuma.
Então, assim, são situações que realmente ele vai precisar vencer, ou se afastar, ou simplesmente evitar de ouvir palavras, de estar naquele ambiente que ele escute palavras negativas, tá? O ganho de peso, quando a gente fala, a comida não é um prêmio, o que é isso? Ah, eu vou substituir aquele momento difícil, eu vou comer tudo que eu ver pela frente. Não, tá? Ah, o estresse, esse gatilho, eu tô estressada, eu fumava um cigarro, mas então agora eu vou comer. Então, são esses obstáculos que realmente a gente precisa estar trabalhando e orientando os usuários para que realmente ele não venha a trazer, de uma situação de combate, ou seja, da situação do tabagismo e adquirir algo como, por exemplo, a obesidade. Não é isso, né? Então, por isso que a gente precisa conversar, a conhecer economicamente também os nossos usuários, nosso paciente, que não é uma substituição pela outra, mas sim realmente é um deixar de parar de fumar, mas obstáculos, eles sempre vão estar ali, ele sempre vai estar presente no decorrer dessa caminhada, no decorrer desse período de acompanhamento do tabagismo. Claro, o apoio interpessoal. É aquele apoio que realmente a gente precisa, né? O senhor pode, o senhor consegue, isso tudo vai passar. Isso é uma decisão grandiosa que o senhor fez. Então, esse apoio interpessoal, essa ajuda, né, nessa mudança de comportamento, nessa mudança física, mental, social para o usuário tabagismo, isso é importante, esse apoio interpessoal. E quais são os benefícios? Quando chega na quarta sessão, o que acontece? Tá? Alguns pacientes, alguns usuários, eles já deixaram de parar. Assim, é incrível, muito bonito e grandioso. Eles já deixaram de parar. Outros usuários precisaram da ajuda dos fármacos que são ofertados na rede municipal de saúde com distribuição do governo federal. Então, tem todo um acompanhamento psicológico, mas o fármaco que nós encaminhamos ao médico é assim a última situação realmente, porque a gente procura cada dia trabalhar com o apoio psicológico, com a ajuda comportamental realmente da mudança de hábito, da mudança de vida e dos benefícios do ato do comportamento de parar de fumar. Então, quais são esses benefícios que nós começamos e eles começam a estar observando entre si. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal, ou seja, pacientes hipertensos, eles já observam essa diferença na pressão arterial. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no organismo, ou seja, tem uma diminuição no sistema circulatório da nicotina. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue começa a se normalizar, começa a ficar normal, ele já sente a mudança do ato de inspirar e expirar, realizando com mais facilidade, o cansaço físico começa a estar diminuindo. Então, após as 12 horas, 24 horas, o funcionamento pulmonar ele já tem uma melhora, ele já tem uma resposta. E também é incrível, né, o relato do olfato, do cheiro, do paladar, como eles comentam, eles já conseguem estar realmente tendo esse diferenciar, essa diferença no paladar. Então, muitos relatos dizem, poxa, eu comia tal coisa, eu não conseguia. Por quê? Porque há essa destruição, toda a parte fisiológica da nicotina. Então, a gente observa que há uma deficiência, uma destruição. Então, no olfato, no paladar, eles começam a saborear a comida, os alimentos. E após essas 3 semanas, como já foi comentado, a respiração se torna mais fácil, a circulação melhora, o hábito de vida deles, apesar de todo o estresse, da fissura, da abstinência. Então, ele já tem assim um relato que realmente houve toda essa mudança
de vida para eles. Então, sempre é importante a gente observar e relatar para eles, né? Que ficar atento, principalmente no acompanhamento quinzenal e mensal, porque a recaída, ela pode aparecer. O que é a recaída? A vontade. E quando acontecer essa vontade, essa recaída, é relembrar dos primeiros passos, da primeira sessão, da segunda sessão. Ah, deu vontade, eu vou fazer o quê? Vou respirar, vou beber água, vou fugir daquela amizade que só fuma. Então, isso é a recaída que muitas vezes a gente precisa ter essa atenção, esse olhar com o nosso paciente e orientá-lo que pode acontecer. E sempre manter, né? A gente sempre tem que deixar firme, sempre tem que deixar a nível de consciência, a nível de comportamento, que esse usuário, ele é capaz. E várias vezes ele repetir: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito em mim, eu posso fazer a diferença. Se eu conseguir, você também pode conseguir, porque eu sou forte. Então, quando a gente fala você é forte, você consegue, você conseguiu vencer o cigarro. Então, você conseguiu mudar seu hábito de vida. Então, ficou aí a nossa conversa, o nosso diálogo da Secretaria Municipal de Saúde, da Gerência de Condições Crônicas, do Hábitos de Vida Saudáveis, da promoção da saúde, sempre trabalhando visando a promoção, sempre trabalhando com o bem-estar físico, mental e social da nossa população, que infelizmente o cigarro ele é um dos fatores de risco que mais acomete as doenças crônicas, que levam o indivíduo às doenças crônicas. Desde já estamos à disposição e muito obrigado pela oportunidade.